Felizmente, todas as épocas da minha vida foram fantásticas. E eu dou graças a Deus, eu tenho muita gratidão a meu Deus por tudo isso de bom que eu tive na minha vida, né? Eu nasci em 1948, no pós-guerra. Eu nem vi nem convivi com o estresse da guerra. Minha infância foi toda nos anos 50, que no meu entender foram os anos dourados da humanidade, porque, pelo menos no ambiente social em que eu vivia, predominava a inocência. Não havia essa maldade que existe hoje em dia. A gente podia sair de noite a hora que quisesse, a gente podia se divertir no jogo de futebol, ficávamos todos juntos na geral, torcedores de um time e de outro, porque nós íamos para ali para brincar, para nos distrair, não para tirar traumas e agredir pessoas. E nos anos 60 começou o movimento de Jovem Guarda, que fez uma mudança social tremenda no nosso meio, né? Mudou os costumes para melhor, que a gente vivia num mundo muito quadradinho, muito bitolado, e pôde ter mais liberdade. Nos anos 70 surgiu a Revolução Sexual e o movimento hippie, né? Nos anos 80 começou o movimento místico, o misticismo de uma maneira geral. E nos anos 90, quando a humanidade, a civilização ocidental começou a declinar, eu já estava livre, tinha a mente solta, estava independente, não me metia em política nem em religião, porque são duas atividades sórdidas, controladas por pessoas nefastas. A política virou politicagem, os negócios viraram negociatas e a religião virou meio de exploração do homem. Então eu vivia à margem disso, eu surfava, eu não ficava envolvido em nenhuma dessas coisas. Como disse o famoso Milor Fernandes, na geração dele, os únicos que não se dedicaram à política e à religião foram os sexualmente ativos, porque tinham coisa melhor para fazer, né? O sexo estava livre com o advento da pílula nos anos 70. A mulher se liberou e estava querendo fazer sexo, e a gente também estava querendo, estava no auge da testosterona, né? Então foi sexo, era sexo todo dia, bastava ter carro. No Recife, você tendo um carro, você circulava pelas principais ruas e avenidas, onde tinha parada de ônibus, e dava carona. A carona, às vezes, era uma justificativa que a mulher pegava para não dizer que estava querendo fazer sexo. Ela pegava uma carona indo para a casa dela, no meio do caminho a gente rebocava para um motel e nenhuma reclamava. Pelo contrário, queria até marcar outras vezes depois, né? Muito bem. Agora eu estou tendo uma grande satisfação, depois de ter visto o debacle do comunismo, que foi uma ideia utópica que nunca funcionou, porque desde a sua origem, nas comunas de Paris, o comunismo não funcionou, porque sempre tem a exemplo de certos elementos hoje em dia que estão em postos altos do governo. Nunca quiseram trabalhar, quiseram só ficar na mamata, enquanto os outros trabalhavam para ele, né? Isso era o comunismo. E isso não deu certo nas comunas de Paris, e eles tentaram implantar na marra, em vários países do mundo, em várias regiões, num regime de terror, que só se manteve porque o terror estava presente. Depois que a revolta da população chegou num ponto tal, como uma espécie de panela de pressão, não teve válvula de escape nenhuma, teve que explodir e implodir, né? Muito bem, agora eu estou tendo uma grande satisfação, uma imensa satisfação de ver a implosão da Europa, a degradação da Europa e a extinção da cultura, entre aspas, europeia. Eu desejo esse mal para a Europa? Não. Mas enquanto a Europa estiver usufruindo do dinheiro que roubou durante séculos do mundo inteiro e das negociações e dos valores comerciais que hoje em dia a Organização Mundial do Comércio impõe entre os países, explorando os países pobres, comprando coisas baratas e vendendo coisas caríssimas, eu quero que ela se imploda. A Europa, como todo mundo rico, parece que perde a tesão e deixou de se reproduzir. Com isso, teve que importar mão de obra para suprir os trabalhos braçais e aqueles trabalhos que eles consideram de baixo nível, que não querem fazer, né? Limpar latrina, cavar esgoto, cavar fossa, cavar rede de metrô, dirigir ônibus, consertar carro, etc. Eles querem ter sempre uma mão de obra barata para fazer esse serviço. Então começaram a admitir imigrantes dos países árabes, da África, etc. Esse pessoal que veio para a Europa não era o melhor dos seus países, não, eram os piores, sem valores alguns, sem cultura, sem conhecimento, com maus costumes. Então chegaram na Europa e implantaram todas essas virtudes, entre aspas, que eles trouxeram de seus países, né?
e a Europa agora está vendo-se totalmente abalada por uma mudança de costumes que não são costumes civilizados. Não que os árabes e os orientais e os sul-americanos não tenham bons costumes, nem tenham conhecimento, nem cultura, mas os que foram para a Europa foram os piores. Foram os criminosos, os preguiçosos, os mau elementos, e com isso levaram todos esses defeitos para a Europa, né? E a Europa agora está implodindo. O que é que ela pode e deve fazer de imediato para cessar essa implosão? Devolver o dinheiro que ela roubou durante séculos do mundo inteiro para seus respectivos países e promover o desenvolvimento desses países. Com isso, vai acabar a diferença de potencial que existe de um país para outro, que causa a migração. Os potenciais vão ficar igual e o que vai haver apenas é intercâmbio e não imigração. Eu acho também que, devido ao fato de que os ricos parece que perdem a tesão e os pobres têm tesão para dar e vender, os pobres se reproduzem muito mais do que os ricos. Então, o que é que o rico tem que fazer para poder suprir as vagas que eles não estão conseguindo ocupar, pois não se reproduzem à altura? Botar robô para trabalhar nessas áreas. E com o trabalho do robô, taxar e fazer a contribuição para o sistema previdenciário para sustentar os ociosos. Eu acho também que a aposentadoria aos 65 anos é muito precoce. O homem hoje já vive em média os 70 a 75 anos, em média. Então, a aposentadoria devia subir no mínimo para 70 anos. Eu tenho 75 anos e tenho plena capacidade de trabalhar e não pretendo parar de trabalhar, que eu não quero ficar com a boca escancarada esperando a morte chegar, como diz a música de Raul Seixas. E então, ficar com a boca escancarada esperando a morte chegar.